E pronto. Então vamos lá, Tainá, vamos nessa tua dúvida aqui. Que essa eu me lembro que você mandou. Vamos lá. Um fabricante de sabão em pó comercializa o seu produto em caixas com formato de paralelepípedo reto retângulo de 30 por 20 por 12. 30 por 20 por 12. Esse fabricante pretende vender o seu produto em caixas menores, mas com a mesma forma geométrica. Para isso, cada aresta do paralelepípedo original será reduzida de um mesmo valor. Representando-se o valor dessa redução por x, o polinômio que corresponde ao volume V dessa nova caixa é... Ô, Tainá, aqui era só você pegar cada dimensão e subtrair x, ou seja, retirar a mesma coisa de cada dimensão. Você chegou a fazer isso? Não, não sabia nem como começar. Mas você entendeu? Entendi. Que o volume vai ser assim, né? Você vai tirar, você vai subtrair a mesma medida de cada uma das dimensões. Por isso que você vai tirar x de todo mundo, tá? Bom, aqui eu vou fazer primeiro esse produto. Eu vou aplicar a distributiva, vai ficar 600 menos 30x menos 20x mais x ao quadrado. Tudo isso aqui vezes 12 menos x. Então, vamos ficar com 600 menos 50x mais x ao quadrado vezes 12 menos x. Agora, eu vou distribuir finalmente, vai ficar 7.200 menos 600x. Agora, eu vou fazer com menos 50. Menos 600x mais 50x ao quadrado mais 12x ao quadrado menos x ao cubo. E, por fim, o meu volume em função de x vai ser 7.200 menos 1.200x mais 62x ao quadrado menos x ao cubo, que é a letra A. Entendeu, Tainá, qual era a parada aqui? Entendi. Então, beleza. Tá? Eu coloquei as dúvidas de vocês três aqui na aula, tá, pessoal? Tudo que vocês me mandaram, eu coloquei aqui. Essa foi você, não foi, Inara? Isso. Essa sentença. Né? Ó, vamos lá. Uma caixa cúbica possui diagonal AB que mede D centímetros. Se a área da superfície total dessa caixa tem T, o problema, Inara, é que aqui pode ter te confundido. Isso aqui é T vezes D ao quadrado centímetros quadrados. Por isso que não deve ter conseguido fazer. Esse 2 não tem nada a ver com isso aqui. O 2 é ao quadrado. Tá com erro de formatação. Foi erro meu aqui na hora de digitar. Tá bom? Não sei se isso pode ter atrapalhado. Tá. Isso pode ter prejudicado muito a questão. Mas vamos lá. A diagonal mede D. A diagonal do cubo é a raiz de 3, tá? A diagonal do cubo, ela é a raiz de 3. Ele fala que a área da superfície total é T, ou seja, é um número, vezes D ao quadrado centímetros quadrados. Só que o lance é o seguinte. A área total é 6A ao quadrado, porque o cubo ele é a justaposição de 6 quadrados, né? Cada quadrado tem área A ao quadrado, então é 6A ao quadrado. Só que ele não quer essa área em função do A, ele quer em função da diagonal. Se a diagonal é a raiz de 3, o A a gente pode escrever como D sobre raiz de 3. Então a gente vai pegar esse valor aqui e vai substituir na expressão da área. Então a área total vai ficar 6 vezes, no lugar do A, eu coloco D sobre raiz de 3 ao quadrado. Vai ficar 6D ao quadrado sobre 3, que é 2D ao quadrado. Então o número que ele está procurando, ou seja, o número que multiplica o D ao quadrado é o 2. Por isso que o gabarito é a letra A. Entendeu, Inara, que foi feito aí? Entendi. Inara, essa foi você também, né? Isso. Vamos lá, pessoal. Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando suas espessuras.
A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. A razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior é... Então aqui eu fiz o desenho de duas portas, tá? O lance é o seguinte, ó, ele fez uma porta mais alta, que é essa segunda porta aqui. Para isso, para manter o mesmo volume de material, ele teve que reduzir alguma das dimensões, tá? A dimensão que ele reduziu aqui foi a largura, tá? Ele fez uma porta mais estreita. E preservando sua espessura. Um desenho mais fiel até, ó. Vou manter aqui a largura e vou deixar ela mais estreitinha. Pronto. Tem a mesma espessura, só que está mais estreita. Esse aqui é um desenho até mais fiel. Então, dimensões aqui, eu não conheço nada, né? Eu vou chamar essa dimensão aqui de B, de base. Eu vou chamar isso aqui de E, de espessura. E vou chamar isso aqui de H, de altura. São as três dimensões. Poderia chamar de A, B e C também, tá? Ele manteve a espessura. A altura, ele aumentou em 1/8. Então, essa nova altura aqui é 9/8 da altura anterior. Como é que eu calculo? Ó, a nova altura é a altura anterior mais 1/8 da altura anterior. Isso aqui dá 9/8 da altura anterior. Isso que é aumentar em 1/8. E essa base que era B, ele teve que reduzir para um valor que eu vou chamar de B'. Pessoal, o volume aqui é B vezes E vezes H. O volume aqui que é B' vezes E vezes 9/8 de H. Tá? Então, pessoal, os volumes se preservam, porque ele fala, ó, a fim de manter o custo com o material de cada porta. Ou seja, ele vai gastar o mesmo, ele vai usar o mesmo volume de material. Tá? Então, o volume dessa porta menor e mais larga é igual ao volume da porta maior e mais estreita. Então, a gente tem que colocar aqui BEH é igual a B' é 9/8 de H. E aqui a gente vai cortar um monte de coisa. Eu vou cortar H com H e E com E. Vai sobrar B igual a 9B' sobre 8. Tá? Ou, se você preferir, 9B' igual a 8B. Ele quer a razão entre a largura da nova porta e da porta anterior. Ou seja, ele quer B' sobre B. É só você passar o B dividindo e o 9 por outro lado, tá? Então vai ser 8 nonos. Aí você vai preservar a espessura. Inara, entendeu essa questão? Você pode só explicar de novo a altura 9/8H? Olha aqui para cima. Você concorda que a nova altura tem que ser a altura anterior mais 1/8 dela? Ah, tá. Porque aumentou em 1/8. O que é aumentar em 1/8? Você somou 1/8 da altura. Quando você fizer H mais H sobre 8, dá 9H sobre 8. Ah, tá, beleza. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa aí? Eu estou fazendo, pessoal, na ordem que eu entendi como ordem de dificuldade, tá? Eu estou fazendo da que eu entendi da mais fácil para mais difícil. Tem algumas questões bem difíceis que eu vou fazer hoje aqui. Eu deixei elas mais para o final, para a gente ir aquecendo. 124. Essa eu não lembro quem mandou. Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro quem mandou essa questão. Fui eu aí. Essa daí. Claro. Então, vamos lá, porque tem duas questões parecidas com essa. Vocês me mandaram duas dúvidas parecidas, tá? Eu não sei se foi você, Sara, que me mandou a mesma... Essas duas aqui, ó. Acho que é 47, quase todo mundo mandou. Ó, 124. O reservatório de um posto de combustíveis é um cilindro horizontal e está vazio. Um caminhão-tanque vai enchê-lo de gasolina por meio de uma mangueira de vazão constante, ou seja, o caminhão transfere para o tanque a mesma quantidade de gasolina a cada minuto da operação. A operação começa no instante T0 e T minutos depois, a altura do nível de combustível no tanque é Y, como mostra o gráfico a seguir. O gráfico da função que relaciona T no eixo horizontal e Y no eixo vertical é melhor representado por
Ele quer um gráfico, pessoal, que dê a altura em função do tempo. Como a vazão é constante, ele vai receber a mesma quantidade de volume por unidade de tempo. Vazão é volume sobre tempo. Tá? O lance é o seguinte, pessoal. Essa figura, tá? Se você começa a encher, eu vou olhar só para frente do cilindro, só para cá, ó. Isso aqui que eu estou colocando, só para vocês entenderem, é a gente olhando o cilindro de frente, tá? Eu estou desenhando, pessoal, esse contorno. Eu estou desenhando esse contorno. É isso aqui que eu estou fazendo. E o lance é o seguinte. À medida que o volume vai entrando nesse cilindro, tá? E o volume ele é constante, recebe sempre o mesmo volume, ele vai enchendo essa partezinha que é menor mais rápido, tá? Então aqui, por exemplo, ó, quando o nível da água chega aqui, ele chega aqui mais rápido. Porque tem menos volume para encher, né? Lembrando que esse cilindro ele continua ali por trás. Depois que ele recebe a mesma quantidade de volume dessa parte azulzinha, tá? Eu vou representar cores diferentes, mas para o mesmo volume, tá? Então ele recebeu esse volume aqui azul, ocupou essa região. Depois ele recebeu o mesmo volume, ele vai acabar ocupando, pessoal, uma região menor. Por que ele vai ocupar uma região menor? Porque tem mais espaço para ele preencher, porque a boca está alargando, né? Depois ele vai receber a mesma quantidade de volume. Então, até chegar ao centro, onde a boca vai alargando, tá? Para a mesma quantidade de volume, para o mesmo volume, a altura ela vai diminuindo, porque você tem cada vez mais espaço para preencher, não é? Tanto que quando você chegar aqui, ó, próximo do diâmetro, você vai ter uma faixa estreitinha, só que esse volume verde aqui, ele é igualzinho ao volume azul, só que a altura dele é bem menor, é a altura mínima, né? Por que isso acontece? Porque, por exemplo, se aqui eu tenho 10 litros, pelo fato dessa boca ser pequena, o nível da água vai subir. Aqui eu tenho os mesmos 10 litros, só que uma altura bem pequenininha, porque já é uma coisa mais larga para preencher. Por isso que a altura ela começa grande e vai diminuindo. Então vamos ver onde começa grande e vai diminuindo. Ó, aqui esquece porque é constante, tá? Aqui, pessoal, ó, se vocês olharem para esse gráfico, olha o gráfico da letra D. O gráfico da letra D, ele mostra o seguinte, ó, que à medida que vai chegando perto do centro, a altura vai diminuindo. Ou seja, começa na altura máxima e vai diminuindo. Depois acontece ao contrário, vai da altura máxima para a altura mínima, ou seja, a variação mínima, né? Aqui começa aumentando muito rápido e já vai diminuindo. E aqui começa a aumentar de novo. Por isso que o gabarito é a letra D. Eu vou mostrar para vocês por que as outras estão erradas, tá? A letra B está errada porque diz que cada vez que a água vai subindo, tá? Cada vez que o nível vai subir, que você vai despejando, água, o nível da altura ela aumenta cada vez mais. Isso é mentira, né? É muito pelo contrário. O nível da água diminui até o centro e depois volta a aumentar até preencher totalmente o recipiente. Então a letra B está errada. A letra C está dizendo que vai diminuindo sempre, o que é falso, porque ele diminui até o centro e depois ele tem um comportamento contrário. Então não pode marcar a letra C. Tá? A letra E ela só está errada porque a letra E, quando a gente escreve o gráfico dessa forma, a gente está dizendo que está aumentando e atinge o pico no centro. É o contrário, ele atinge o valor mínimo, atinge a oscilação mínima no centro. Essa altura começa aumentando muito, depois ela vem diminuindo, né? Ela começa no maior valor possível, ela já vem diminuindo desde o começo. Aí ela atinge o valor mínimo. Depois que você passa aqui do centro, tá? Ela tem um comportamento oposto. Ela volta a crescer e varia no seu valor máximo lá no final, quando você está chegando aqui. Por isso que o gabarito é a letra D de dado.
Alguém não entendeu essa questão? Não é tão simples de entender isso também, não. Leandro, eu tinha marcado a letra E, só que, tipo assim, eu tive dificuldade pra interpretar isso, porque como a curva tava, tipo, meio que se curvando, eu achava que tava diminuindo. Não, É, eu mas tava eu vou achando. te... Deixa eu te mostrar um negócio. Quando você tem aqui, Sara, um plano cartesiano, quando você tem uma curva assim, isso aqui parece com que tipo de função? Logaritmo? Exponencial. 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 Isso aqui parece uma função exponencial. A função exponencial, à medida que o x aumenta, o y aumenta cada vez mais, não é? Isso aqui seria uma função exponencial crescente, que é esse pedaço aqui, tá vendo? Isso aqui significa que quando o x aumenta, o y aumenta muito. Por exemplo, ó, eu vou traçar o gráfico de y é igual a 2 elevado a x. Eu vou traçar 3 elevado a x para você ver um crescimento mais dramático. Ó, quando o x vale 1, o y vale 3. Quando o x vale 2, o y já vale 9. Percebeu que para uma unidade, e quando o x vale 3, o y já vale 27. Para a mesma variação de x, ou seja, para a mesma variação do tempo, porque quem está no eixo x é o tempo, o y ele aumenta muito, tá? E não é isso que está acontecendo. Aqui, para a mesma variação de volume, tá? A altura ela está diminuindo e não aumentando. Por isso que não pode ser a letra E. Porque a letra E, ela te diz que até chegar ao centro, a altura aumenta cada vez mais. Isso não é verdade, ela diminui cada vez mais. Você entendeu? Entendi, eu tinha interpretado errado o gráfico. Aí seria isso aqui, ó. Isso aqui, à medida que o tempo passa, a altura diminui cada vez mais, tá? É o contrário. Tá bom? Tá bom. Isso aqui que acontece, Sara, esse trecho do gráfico, você verifica daqui para cima, que é essa parte aqui, entendeu? Entendeu o lance aqui? Dessa meiuca aqui para cima, aí sim, à medida que você se afasta do centro, para um mesmo volume, a altura aumenta cada vez mais. Aí é uma função exponencial crescente, tá certo? Entendi, obrigada. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Esse tipo de questão é muito importante. Vocês viram aí que caíram numa particular de medicina, mas embaixo já vou fazer uma questão do Enem, que tem o mesmo tema. 47. Uma empresa de transporte armazena seu combustível em um reservatório cilíndrico enterrado horizontalmente. Seu conteúdo é medido com uma vara graduada em 20 intervalos, de modo que a distância entre duas graduações consecutivas representa sempre o mesmo volume, tá? É o mesmo problema do de cima, idêntico, só que com uma outra abordagem. A ilustração que melhor representa a distribuição das graduações da vara é... Então, pessoal, mais uma vez aqui, a parte frontal, eu desenhei essa parte aqui do reservatório, ou seja, estão olhando aqui o reservatório de frente, estão de frente para esses 3 reservatórios. E essas cores, elas representam o mesmo volume, tá bom? Então, quando eu encho só com a parte vermelha, tá? Vamos padronizar isso aqui para 10 litros, tá? Eu coloquei só 10 litros de combustível na cor vermelha. Ele atingiu uma altura H1. Depois, eu coloquei mais 10 litros de combustível, aqui também tem 10 litros, numa cor roxa. E ele alcançou uma altura H2. Depois eu coloquei mais 10 litros de combustível na cor verde e ele alcançou uma altura H3. O que eu quero que vocês observem, e que foi exatamente o que aconteceu na questão anterior, é que a altura 3 ela é menor que a altura 2, que é menor do que a altura 1. Ou seja, pessoal, quanto mais embaixo, quanto mais próximo do fundo do reservatório, maior é a altura, porque você tem menos espaço para ocupar. Ou seja, esses 10 litros verdinhos que estão próximos do diâmetro, eles já têm um espaço maior para ocupar. Por isso que a altura é pequena, tá? Por isso, pessoal, que se vocês olharem a letra A, reparem que ali na letra A, as alturas, elas vão
diminuindo até chegar ao centro, que a gente entende que é aqui. Depois elas começam a aumentar de novo, que é exatamente o que aconteceu no exercício de cima. As alturas vão diminuindo, depois elas começam a aumentar de novo, porque o comportamento é o contrário. Tá certo? Então, por isso que o gabarito aqui é a letra A. É só você perceber que para um mesmo volume, tá? Até chegar ao centro, as alturas vão diminuindo. Depois acontece ao contrário, as alturas vão aumentando. É só você espelhar essa figura ao contrário, né? Aí, à medida que você vai chegando perto do final, as alturas ficam cada vez maiores. Por isso que o nosso gabarito aqui é a letra A. Deixa eu colocar aqui uma... Aqui seria o centro, tá, pessoal? Aqui seria o centro, né? Aqui seria a altura vermelhinha que eu coloquei, que é o H1. Aqui seria a roxinha, que é o H2. E aqui bem pequenininho seria a verdinha, que é o H3. E como vocês podem perceber, o H3 é menor que o H2, que é menor que o H1. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 47? Ô, Sara, você entendeu que essa questão é idêntica à outra? Entendi, foi eu que te perguntei as duas. Não, foi porque mais gente me perguntou essa 47. Mas você entendeu que as duas perguntam a mesma coisa, só que uma pede o gráfico e outra fala nessas marcações na vara. Mas são duas questões iguais, tá? Entendi, eu tinha marcado o B, eu tinha entendido ao contrário também. A B, se você marcou a B, você entendeu? Quando eu coloco 10 litros, fica numa altura bem baixinha e a altura vai aumentando. E não é isso que acontece. Você entendeu por que não é a letra B? Entendi. Porque quando eu despejo esse líquido vermelho aqui e tem pouca área, pouco volume para ocupar, né? Ele vai atingir uma altura maior. É a mesma coisa, pessoal, que você derramar, né? Vou dar um exemplo aqui radical. Se você pegar uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, tá? E se você derramar numa piscina de Coca-Cola, pega 2 litros de água, né? Para não ficar um negócio bizarro. Se você pegar uma garrafa de 2 litros de água, tá? E se você colocar num balde de 10 litros, esses 2 litros de água, ele vai atingir uma determinada altura. Agora, se você pegar os teus mesmos 2 litros de água e jogar numa piscina vazia, tá? Você vai ver que a altura é quase nenhuma, porque tem um volume imenso para esses 2 litros ocuparem. Então vai ser uma altura de milímetros, talvez, né? Agora, no balde, não. Como tem um volume, como a área da base é pequena, ele vai atingir uma altura grande. Tá bom? É mais ou menos esse o raciocínio, tá? Quando tem uma área da base muito grande para ele ocupar, ele atinge uma altura pequena. A próxima, eu não me lembro quem perguntou essa aí, que é 19, mas vamos lá. Conforme o regulamento da ANAC, acho que foi Nara que perguntou, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão. Contudo, a soma das dimensões da bagagem, que é a altura, comprimento e largura, não pode ser superior a 115 centímetros. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. O maior valor possível para x em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC é... Pessoal, esse exercício, a gente tem que imaginar essa caixa fechando, né? Para essa caixa fechar, essa parte aqui, ela tem que subir, ela tem que fazer esse movimento aqui, tá? Ela vai subir. Essa aqui também vai subir. E você vai pegar toda essa aqui também sobe, tá? E essa parte aqui de cima, ela vai ficar em cima dessa. Perdão, essa parte aqui que eu marquei, ela vai ficar sobre essa aqui, tá? Aqui é o fundo da caixa, aqui é a tampa da caixa, certo? Então o lance é o seguinte. Se a gente pegar esse paralelepípedo, deixa eu tentar fazer isso aqui o mais próximo possível da nossa caixa, tá? Só para vocês entenderem qual é a parada. Deixa eu pegar uma régua aqui, que esses paralelepípedos que eu pego, eles nunca têm
Inara, foi você que perguntou essa questão? Não, essa eu fiz. Quem perguntou essa aí, pessoal? Não lembro se fui eu, agora não lembro. Pera aí, deixa eu botar aqui. Pronto. Aqui vai a mão livre mesmo, pessoal. Deixa eu falar. Bom, então essa aqui é a nossa caixa, né? O fundo da caixa é essa parte verdinha, que está aqui em cima, que está aqui, ó, marcado. E a tampa está aqui. Essa medida de 24 que vocês estão vendo, quando a gente fecha a caixa, ela é a altura, ela está aqui. Ó. Isso aqui vale 24. Tá? Esse X aqui, ele vai ficar sobre esse X. Então, o fundo da caixa ele tem dimensão X. Essa medida aqui também vale 24, que é a altura, e aqui também vale 24. Então, essa dimensão aqui, que eu vou chamar de Y, tá? Que é a frente da caixa, ó, aqui é o X, tá? E aqui é a dimensão Y. Aqui é a base. Esse quadrado verde ele é X vezes Y, tá? 24 mais Y mais 24 é igual a 90. Vai ficar Y é igual a 90 menos 48. O Y dá 42. Então, essa dimensão aqui vale 42. Aí, vamos lá. Ele fala que a soma das dimensões não pode ser superior a 115, ou seja, 42 mais x mais 24 tem que ser menor ou igual a 115. Vai ficar x menor ou igual a 49, então o maior valor possível para o x é o 49. Letra E. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Todas essas dimensões aqui, pessoal, são altura. Tudo isso aqui vale 24. 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24. Tá? Todas essas dimensões amarelas valem 24. Todas essas dimensões azul clarinho valem x. Ó. X, x, x. Certo? E o y está aqui, ó, marcado de laranja. Ó, y, y. Todas essas dimensões são iguais. Tá bom? Tanto que se vocês olharem, ó, só para facilitar a visualização, a visualização espacial de vocês, tá? As dimensões amarelas, elas estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí você pode falar assim, pô, Leandro, mas aqui eu estou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que ali eu só estou contando 4? Porque vão ter dimensões que você vai colar, né? Por exemplo, você vai colar essa aqui com essa. Você vai fazer essa colagem. Então, essas duas vão virar uma só. Você vai fazer essa colagem aqui. Essas duas vão virar uma só. Você vai colar essa com essa. E essa. Então, tudo isso vai virar uma dimensão só. Tá bom? Por isso que vocês só estão vendo 4 amarelinhos. Isso aqui... Leandro, Pode falar. não tem um negócio de vértices e faces, tipo 2A, 2 mais A, Tem, igual... a gente vai dar essa matéria só no final. Mas, tipo assim, usar isso, eu acho que a questão também, tipo, se tivesse usado isso, daria certo. Mas você usaria isso em que situação? Para descobrir quantas arestas, né? Não, mas a questão não quer isso. Não, mas teve que usar para poder... Para poder o quê? Não tive que usar. Eu usei. Sim, para poder... Pra você Não, usar... onde eu usei isso? Não, onde eu usei isso? Ah, tá, eu tava pensando em outra coisa. Não, eu não usei isso. Essa questão, o que eu estou fazendo agora, de fazer essas marcações amarelas, a azul e a marronzinha, é só para você ver como é que fica, onde elas ficam quando a figura está montada, tá bom? É só para auxiliar numa visualização, tá? Mas enfim, vamos lá.
Questão 44. Uma artesã confecciona 2 diferentes tipos de vela ornamental a partir de moldes feitos com cartões de papel retangulares de 20 por 10, conforme ilustram as figuras abaixo. Unindo 2 lados opostos do cartão de 2 maneiras, a artesã forma cilindros e em seguida os preenche completamente com parafina. Supondo que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume de parafina empregado, o custo da vela do tipo 1 em relação ao custo da vela do tipo 2 será. O que ele quer fazer aqui, pessoal, é que a gente calcule o volume do tipo 1 e que a gente calcule o volume do tipo 2. E depois compare esses volumes, né? Então vamos lá. O problema, o volume do cilindro, a fórmula é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, que é h. A altura a gente tem dos dois. Agora a gente não tem o raio nem do 1 e nem do 2. O que ele deu para a gente, tá, foi o comprimento. A gente tem que lembrar que o comprimento da circunferência é 2πr, tá? Porque essa linha aqui, pessoal, esse 20, é este círculo aqui aberto, tá? É o comprimento desse círculo. Então a gente vai dizer que o 20 é igual a 2πr. Passando esse 2π dividindo, o raio vai ficar 10 sobre π. Então o volume da figura 1, vai ser π. O raio é 10 sobre π ao quadrado, vezes a altura, que é 10. 10 ao quadrado dá 100, vezes 10 dá 1000. Aqui embaixo fica π ao quadrado e fica π aqui em cima. Então vai sobrar um π aqui embaixo. Esse é o volume. 1000 sobre π centímetros cúbicos. Tá? Não meta a mão, não troque o π por 3 ou 3,14, porque você vai ter que dividir um volume pelo outro e esse π vai ser cancelado provavelmente. Não faça isso. Volume da figura 2. Eu vou achar o raio da figura 2 pelo mesmo raciocínio. Ó. Esse 10 aqui, ele é o comprimento dessa circunferência. Então, 10 igual a 2πr. Passo 2π dividindo, o raio dessa aqui vai ser 5 sobre π. Então, o volume 2 vai ser π, 5 sobre π ao quadrado, vezes a altura, que é 20. 5 ao quadrado, 25. Vezes 20, 500. E vai sobrar um π aqui embaixo, né? Porque vai ficar π ao quadrado embaixo e π em cima. Então a gente já percebeu, pessoal, que o volume do 1 é o dobro do volume do 2, né? Agora vamos olhar a pergunta. Supondo que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume de parafina empregado, o custo da vela do tipo 1 em relação ao do tipo 2... Pessoal, se a do tipo 1 tem o dobro do volume, ela vai custar o dobro. Entenderam essa questão 44? Entendi. Bom, foi você, Inara, que perguntou? Aham. Onde é que você se enrolou nela? Eu não consegui entender muito bem o que ele estava pedindo, sabe? Tipo, relacionar diretamente proporcional, o custo, essas coisas. Você conseguiu calcular esses volumes? Calculei. Você conseguiu enxergar que o volume do 1 era o dobro do 2? Sim, mas então, é que eu me confundi no custo, diretamente proporcional. Aí... O que é o custo diretamente proporcional? Quanto mais volume, mais caro, né? Porque a parafina, ela vai... Você fez o volume em vez de fazer a área, né? Aham. Tá, então você entendeu que era para fazer o volume. Por exemplo, se uma bolinha de 1 metro cúbico custa R$10, uma de 2 metros cúbicos vai custar o dobro, porque o custo é diretamente proporcional ao volume, tá bom? Beleza. Você fez a questão toda, só faltou o detalhezinho final. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 44? Vamos na próxima. Um fabricante de creme de leite comercializa seu produto em embalagens cilíndricas de diâmetro da base medindo 4 centímetros e altura 13,5. O rótulo de cada uma custa 60 centavos.
Esse fabricante comercializará o referido produto em embalagens ainda cilíndricas de mesma capacidade, ou seja, mas com a medida do diâmetro da base igual à medida da altura. Deixa eu dar uma diminuídazinha nessa questão e vou inserir aqui 2 cilindrinhos, tá? Essa aqui é a nossa embalagem original, tá? Essa nossa embalagem original, deixa eu completar aqui a figura, tá? Ela tem, pessoal, um cuidado que vocês têm que tomar muito cuidado. Eu era mestre de fazer essa merda quando eu era aluno, tá? Às vezes, até dando aula, eu troco sem querer. Não confundir, não se deixar enganar. É óbvio que todos nós sabemos a diferença entre diâmetro e raio. Só que se a gente lê muito rápido, tá? E às vezes até eu leio a questão, como eu tenho que fazer muita questão em pouco tempo, e às vezes eu tenho que preparar uma aula com 50 exercícios, eu acabo lendo rápido e acabo colocando o diâmetro no lugar do raio, o raio no lugar do diâmetro, por ler muito rápido, tá? Mas quando vocês estiverem lendo, tomem cuidado, porque às vezes ele dá raio, às vezes ele dá diâmetro. Isso pode confundir, é uma informação boba, mas pode confundir. Ele falou que o diâmetro é 4, então o raio é 2. A gente precisa do raio para a fórmula, tá? Então, leiam com atenção. Então, aqui, ó, vale 2. E a altura, 13,5. A gente não usa o diâmetro para nada nas fórmulas, é sempre o raio. O lance é o seguinte, pessoal. Ele vai pegar essa embalagem, tá? E vai transformar isso aqui em uma. Tem o mesmo diâmetro, ó, de mesma capacidade, mas com a medida do diâmetro da base igual à altura. Ou seja, o diâmetro vale o dobro do raio, né? Então, o raio vale R, o diâmetro vale 2R. Ele vai pegar um com uma altura 2R, que é o tal cilindro equilátero que a gente tinha falado, né? Isso aqui, ó, o diâmetro é igual à altura, ou seja, a altura é igual ao diâmetro. Certo? Alguém não entendeu essas figuras que eu fiz? Então, vamos lá, pessoal. Essas duas figuras, elas têm o mesmo volume, tá? Então, ó, o que a gente pode dizer, ó, vou chamar de figura 1 e figura 2, porque elas têm a mesma capacidade. Isso é só para começar o problema. Depois a gente vai entrar na questão do rótulo, tá? Então, o volume em 1 é igual ao volume em 2. O volume é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Igual a πr ao quadrado, e a altura ali é 2r. Eu só igualei os dois volumes. Cancela π com π. Você vai ficar com 4 vezes 13,5 igual a 2r ao cubo. Cancela 2 com 4. Você vai ficar com 27 igual a r ao cubo. O raio é igual a 3, tá? Então, a gente está com um raio de 3 centímetros, ou seja, esse R vale 3 e essa altura vale 6. Quem é que me perguntou essa questão? Eu, Sara. Eu, Sara? Enara também. Tá. Vocês conseguiram chegar nesse raio igual a 3? Não, Tá. Mas entenderam por que eu achei o raio igual a 3? entendi. Eu Sara, também não tinha entendido, porque pra mim era o raio igual tipo, 13,5, aí ia ser metade disso, eu me confundi tudo. Não. Ele falou que vai pegar esse cilindro e transformar num outro cilindro, e nesse outro cilindro, a altura dele é igual ao diâmetro. E não comparando com o cilindro anterior, entendeu? Entendi, eu não tinha entendido isso não quando eu tinha lido. Tá. Agora é o seguinte, pessoal, o rótulo, ele não, quando você pega um produto, o rótulo do produto, ele fica só na lateral, né? Quando você pega uma lata, por exemplo, você pega uma lata de leite em pó, o rótulo do leite em pó, ele fica só na lateral do cilindro e não na tampa. Não tem rótulo na tampa, tá? Então, em via de regra, o rótulo fica na lateral. Então, a gente vai calcular a área lateral dos dois. A área lateral do cilindro 1, ó, a propósito, pessoal, a área lateral é o comprimento
da base, que é 2πr, vezes a altura. Aqui, ó. Tem até uma questão para ajudar a gente, que é a de cima. A área lateral é esse retângulo aqui, ó, que vocês estão vendo. Esse 20 é o comprimento da circunferência e esse 10 é a altura. É justamente esse retângulo aqui. Ele enrola ao redor do cilindro, tá bom? Então é 2πr, que é o comprimento, vezes a altura. Então no cilindro 1 vai ser 2π, o raio é 2 e a altura é 13,5. Essa conta aqui vai dar 54π. Eu só não vou colocar a unidade aqui, senão vai ficar para fora do slide. A área lateral do 2 vai ser 2π, o raio é 3 e a altura é 6. Isso aqui vai dar 36π. Agora, a gente vai lançar uma regra de 3 com o preço. Ó. 54π custa 60 centavos. E 36π vai custar X. Tá? Se a gente resolver essa regrinha de 3, a gente vai achar o X como 40 centavos. Por isso que a resposta é 40 centavos, pois haverá uma redução de 1/3 na superfície da embalagem coberta pelo rótulo. Tá? Então, é por isso que o preço custa 40 centavos. Sara e Nara, que perguntaram essa questão, ou quem está assistindo a aula também, não entenderam alguma coisa do que eu fiz aqui? Pera, por que redução de 1/3? Vamos lá. Oi, Nara. 54 menos 36 dá 18, certo? Uhum. Então a gente teve aqui uma redução de 18π. 18π significa 1/3 de 54π. Ah, tá, entendi. Tá? Como só tinha essa opção com 40 centavos, já era a letra B direto. Tá? Mas aqui reduziu 1/3 porque 18π significa exatamente 1/3 de 54π. Foi? Ah, tá, beleza. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então, 67. 67 teve mais de uma pessoa que me perguntou essa questão. Em uma praça pública, há uma fonte que é formada por 2 cilindros, um de raio R e altura H1 e outro de raio Rzão e altura H2. O cilindro do meio enche e, após transbordar, começa a encher o outro. Se Rzão é igual a Rzinho raiz de 2 e H2 é 1/3 de H1, e para encher o cilindro do meio foram necessários 30 minutos, então para se conseguir encher essa fonte e o segundo cilindro, de modo que fique completamente cheio, serão necessários... Bom, vamos lá, pessoal. Vou colocar os dados que ele deu aqui. Ó. Daqui eu já concluo que essa altura 1 é o triplo de H2, né? Então, essa altura pequenininha, ela é H2. Ela é H2. E a altura grandona, que é H1, eu já vou colocar direto que é o triplo de H2, já usando essa informação. Né? O H1 é o triplo de H2. Esse Rzão aqui, eu já vou colocar direto como Rzinho raiz de 2. Para eu poder ficar com as mesmas grandezas, né? Com as mesmas letras, Rzinho e H2. Agora, eu vou calcular para vocês o volume de cada um desses cilindros, tá? Em função de Rzinho e de H2. Para a gente comparar os volumes, né? E fazer uma regra de 3 com os tempos de enchimento. Eu vou chamar essa figura central aqui de figura 1. E essa figura aqui, que é o cilindro grandão, eu vou chamar de figura 2. Então vamos calcular o volume de 1 primeiro. O volume do cilindro 1 vai ser π, Rzinho ao quadrado, vezes a altura dele, que é 3H2. Ou seja, o volume 1 vai ser 3π, Rzinho ao quadrado, H2. Esse é o nosso volume 1. O volume 2, que eu vou colocar de azul claro,
o volume 2, ele é o seguinte. Você vai pegar, tá, o cilindro grandão menos essa parte aqui, ó. Tem que descontar essa parte. Então, o volume 2 vai ser π. O raio do grandão é Rzinho raiz de 2. πr ao quadrado. A altura dele é H2. Menos esse bagulhinho azul aqui que eu pintei. Que é uma parte do cilindro do meio, né? Menos π. O raio dessa meioquinha aqui é Rzinho ao quadrado. E a altura é H2. Fazendo essa conta... Pessoal, raiz de 2 ao quadrado dá 2, tá? Então, você vai ficar com 2πr ao quadrado H2 menos πr ao quadrado H2. Eu só coloquei esse raiz de 2 ao quadrado aqui na frente. 2πr ao quadrado H2 menos πr ao quadrado H2 dá πr ao quadrado H2. Então, esse é o volume 2, tá? Então, pessoal... É razoável vocês perceberem aqui que o volume 1 é o triplo do volume 2. Né? Se o volume 1 é o triplo do volume 2, tá? Você demora 3 vezes mais para encher o 1. Né? Se para encher o 1, né? Se para encher o do meio todo foram 30 minutos, se você no V1 demorou 30 minutos, no V2 você vai demorar só 10, né? Porque como o V1 é o triplo do V2, você gasta 3 vezes mais tempo. Por isso que para encher tudo são necessários 40 minutos, tá? 30 para encher o do meio e mais 10 minutos quando transborda para encher o restante. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 67? Quem é que me perguntou essa questão, hein? Eu, Sara. Entendeu, Sara, o que eu fiz aí? Aham, entendi. Estão meio escrota. Isso aqui eu vou postar, eu vou colocar lá na plataforma depois, tá? Agora vamos para as questões difíceis, que é essa 4, a da pizza, essa da UERJ. Eu coloquei essas duas aqui, se sobrar tempo. Essa questão aqui do Enem ela é muito boa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ao banheiro rapidinho, tá? E aí na volta eu vou fazer essas questões mais difíceis aqui. Na volta. E aí, vamos lá? Vamos lá, pessoal. Questão 4. Essa aí todo mundo me pediu. Uma construtora pretende conectar um reservatório central em formato de cilindro, com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,30 metros, a 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3, R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metro. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo,
as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. A gente vai ver isso em hidrostática. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é... Bom, eu peguei essa figura aqui e fiz ela ampliada, para a gente poder colocar as medidas que ele deu aqui. Vamos lá, o reservatório central, ele tem 2 metros de diâmetro e ele tem 3,30 metros de altura. Esses reservatórios auxiliares, eles têm 1,5 metro de diâmetro cada um. Esse aqui para ficar mais limpa a figura. Eles têm 1,5 metro de raio e 1,5 metro de altura, que é o que ele diz aqui, ó. Possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metro. E o grandão tem raio 2 e altura 3,30. Ele pegou esse caninho também, pessoal. Esse cano, que eu vou destacar aqui como uma outra figura, que também tem que entrar na equação. Deixa eu pegar assim. Deixa eu fazer o desenho desse cano. É claro que eu vou fazer um desenho um pouco mais grosso, para caber aqui as medidas, tá? Esse aqui é o nosso caninho. Ele tem 0,10 de diâmetro. Então, o raiozinho dele é 0,05 metros. Tá? E ele tem 20 metros de comprimento. 20 metros de comprimento. Esse é o nosso cano. Ele tem 5 centímetros de diâmetro, tá? Um cano assim, mais ou menos, em tamanho real. E 20 metros de comprimento. O lance é o seguinte, pessoal. Esse reservatório central, ele está cheio até a boca. Vai ter uma hora que o nível de água dele vai descer. Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. E vai atingir uma altura que ele vai chegar no mesmo nível desses canos, tá? Ele vai chegar numa altura, deixa eu colocar um desenho mais fiel aqui. Ele vai atingir uma altura que vai chegar no mesmo nível dos canos. A hora que estiver no mesmo nível dos canos, a água ela vai escoar para dentro desses canos e vai ocupar uma determinada altura nesses reservatórios, em todos, ó. A água vai fazer isso aqui, ó. A água que eu estou representando de vermelho, ela vai ocupar esses reservatórios dessa forma. A água vai vir por aqui, ó. Tudo onde está de vermelho é o caminho que a água vai fazer. Tá bom? Deixa eu só mostrar para vocês que vai estar no mesmo nível. Aqui nessa figura a gente vai poder fazer com um pouco mais de precisão, mas a água vai estar aqui. Todo mundo vai atingir um mesmo nível H. Vai atingir esse nível aqui que eu vou chamar de H. Inclusive o reservatório central, tá? Então todo mundo vai ficar com o mesmo nível H. Ó. É H para todo mundo. H e é H também. O lance é o seguinte, esse volume, tá? Esse volume que desceu, que eu vou representar de azul, é ele que vai abastecer, é esse volume que vai abastecer os reservatórios e os canos, né? Porque esses volumes aqui, pessoal, eles só apareceram nos reservatórios menores e nos canos porque foi o nível de água que desceu, que é o nível azul. Então, esse volume azul, tá? Que eu vou representar com V azul, ele vai ser π, o raio é 2, né? 2 ao quadrado, vezes a altura. Pessoal, só que a altura que desceu é 3,3 menos H. Tá? Porque a altura do líquido azul é só isso aqui, ó. É a altura toda, que é 3,3, menos a H, que foi onde ele parou. Se a gente pegar aqui o cilindro central, eu estou fazendo essa questão com muita calma, pessoal, porque ela é uma questão difícil, tá? Eu vou fazer uma representação do cilindro central para você. Começou a dar...
Eu já me perdi. Da onde que tu botou o 3,3? É denunciado mesmo, né? Denunciado. Eu vou desenhar o reservatório central aqui, tá, Sara? Sara, aqui é 3,3, beleza? Tá bom. Na hora que o nível da água atingir uma altura H, o fluxo de água vai cessar, porque ele vai escoar pelo cano, tá? E vai todo mundo ficar com essa mesma altura H. O volume que desceu foi esse volume aqui, ó. Esse foi o volume de água que desceu. E essa altura, que é a altura que me interessa, vale 3,3 menos H. Entendeu que o volume que eu destaquei aqui é πr ao quadrado H? Entendi. Então, esse foi o volume que vai ocupar esses volumezinhos menores, né? E os volumezinhos menores são 4 cilindrinhos desse aqui, de raio, ó, 4 vezes π r ao quadrado H. Tá? Então, o volume de cada cilindrinho pequeno desse é π r ao quadrado e altura H. Esse 1,5 aqui de altura eu não vou usar para nada. Mas os 4 canos. O cano também fica ocupado por essa água azul que desceu. Então vai ser 4 π. O raio é 0,05 ao quadrado e a altura desses canos, né, que é a distância entre as bases, vale 20. Se a gente fizer essa continha vermelha aqui de baixo, ó. Aliás, eu vou deixar assim por enquanto. E o segredo dessa questão é a gente igualar esses volumes, porque esse volume azul que desceu é o volume vermelho que está ocupando os canos e o cilindro. Então vai ficar, ó, 4π que multiplica 3,3 menos H é igual a 4π vezes 1,5 ao quadrado H mais 4π 0,05 ao quadrado vezes 20. A gente pode cortar 4π, porque todo mundo tem 4π. Vai sobrar 3,3 menos H igual a 2,25H mais essa continha aqui, pessoal, 0,05 ao quadrado vezes 20, ela dá 0,05. Então vai ficar, ó, vou passar esse H para lá, tá? E esse 0,05 para cá. Vai ficar 3,25 igual a 3,25H. O H vai dar 1 metro, tá? Ó, esse mais H passou para lá, ficou 3,25H. E esse 0,05 passou para a esquerda, ficou 3,25. Então, o nosso H deu 1 metro. Então, além dessa, tinha mais outras 44 questões na prova do Enem que você fazia. Isso foi o último Enem, tá? A questão foi do Enem 2019. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Deixa eu fazer um esquema de cores aqui para ficar mais bonitinho. Ó. Só para ver se... Deixa eu ver se vai ficar melhor aqui o que eu vou fazer. Eu vou colocar o nível aqui que foi atingido em todos os reservatórios. Vamos ver se vai ficar mais fiel agora. Aquele desenho estava muito escaralhado ali. Vamos ver aqui. Tá. Então, pessoal, olha só. Aqui, obviamente, está todo mundo com o mesmo líquido. Esse líquido verde. Tá? Todo mundo com esse mesmo líquido. Todos os canos preenchidos. Tá? Então, esse volume aqui, ó, eu vou chamar de volume número 1, que é o volume que desceu, que é esse aqui que eu calculei, que é o volume número 1. Foi esse volume número 1 que se transformou nesse volume número 2, tá? Esse volume número 2, ele é a soma de tudo que é verdinho aqui.
Então, todos os volumes verdinhos, vou colocar de verdinho também, tá? Todos os verdinhos somados, tá? Dão o V1. Né? E aqui a gente partiu do princípio que V1 é igual a V2. Vamos lá, pessoal. Perguntas aí sobre essa resolução. Isso aí já é uma questão mais difícil. Então vamos para a próxima. O próximo exercício vai ser esse aí do diamante negro. A embalagem de papelão de um determinado chocolate, representada na figura abaixo, tem a forma de um prisma pentagonal reto de altura igual a 5 centímetros. Em relação ao prisma, considere: cada um dos ângulos A, B, C e D da base superior medem 120. As arestas AB, BC e CD medem 10 cada. Considere ainda que o papelão do qual é feita a embalagem custa R$10 por metro quadrado e que a raiz de 3 é 1,73. Na confecção de uma dessas embalagens, o valor em reais gasto somente com papelão é aproximadamente igual a... Pessoal, vamos lá, vamos marcar os ângulos aqui. Esse ângulo vale 120. O B vale 120. O C vale 120. E o D também vale 120. Falta eu descobrir o E, não é? Falta eu descobrir esse ângulo E aqui. Só que é o seguinte, pessoal. Na aula de ontem, da oficina, eu mostrei para vocês... foi na oficina não, foi na correção de PA. Eu mostrei para vocês como acha a soma dos ângulos internos de um polígono. É só dividir em vários triângulos, né? Então, por exemplo, essa figura aqui, que é um pentágono, ó, tá assim mais ou menos. Né? Essa figura aqui, eu posso fazer dessa forma tosca aqui sem problema nenhum. A gente consegue dividir em 1, 2, 3 triângulos. Se eu consigo dividir em 3 triângulos, a soma dos ângulos internos disso aqui é 180 graus vezes 3, porque eu consigo dividir em 3 triângulos. Então, a soma dos ângulos internos é 540. Eu já tenho 480. Então, 480 mais o ângulo que está faltando é igual a 540. Então, o ângulo que está faltando vale 60 graus. Então, aquele ângulo vale 60 graus. Eu vou aproveitar essa figura. Para mostrar uma coisa aqui interessante para vocês. O lance é o seguinte, pessoal. Esse ângulo aqui ele vale 60 graus, tá? Deixa eu botar de branco aqui, para a gente visualizar melhor. Porra, tô botando branco aqui, não tá indo. Deixa eu apagar isso aqui. Leandro, Esse ângulo... Oi, fala aí. eu tava fazendo ao contrário os triângulos. Tipo, eu tava ligando o B até o outro lado, o C até o outro lado e o D até o outro lado. Tá, você achou quantos triângulos? 4? Espera aí. Vou fazer com você. Você ligou B até quem? B até o E. Você ligou B até o E. Depois você ligou B até o D, né? Sara? Na verdade, eu fui fazendo cada ponta até ao segmento AE. Não, mas se você partiu do B, você só pode ligar o B até o E e até o D. Aí eu formei 3 triângulos. 1, 2, 3. Só dá para dividir um polígono de N lados em N menos 2 triângulos. É impossível fazer o contrário. É impossível fazer alguma coisa diferente disso. Então, se você pegar um vértice, que é o vértice B, você só consegue produzir 3 triângulos. Não tem outra forma de fazer isso. Você não pode sair pegando todos os vértices e sair ligando tudo. Não é assim que funciona, não. Você tem que escolher um vértice e desse vértice você formar todos os possíveis triângulos. Tá bom? Tá bom.
Aí você só vai conseguir formar 3. Você só vai conseguir formar n menos 2 triângulos. Então, se você tem 5 lados, só dá para formar 3. Então, deixa eu apagar isso aqui. Bom, e o lance é o seguinte, pessoal. O fato dessa figura ser formada, dessa figura formada aqui ser um trapézio, tá? E desse ângulo aqui, ele ser 120 graus. Esse ângulo aqui é 120 graus. Esse ângulo aqui é o que falta para 180. Tá? Porque num trapézio isósceles... Ah, Leandro, por que esse trapézio é isósceles? Porque cada lado desse mede 10. Num trapézio isósceles, tá? Esse ângulo aqui é igual a esse. Esses dois ângulos são iguais. E ainda tem mais. A soma desses dois aqui tem que dar 180. Dois ângulos adjacentes somados dão 180. Então aqui vale 60 e aqui também vale 60. Se aqui tudo é 120, aqui é 60 e aqui também é 60 graus. Então essa figura, pessoal, ela pode ser dividida, ó. Ela é assim, na verdade. Se a gente colocar lá retinha, ela é um trapézio isósceles, tá? Mais um triângulo equilátero. Todas essas questões que eu estou fazendo a partir de agora, elas são difíceis, tá, pessoal? Não vou enganar vocês, não. São questões bem difíceis. Bastante trabalho de visualização, por isso que eu deixei elas para o final. E vai demorar um pouco para a gente fazer mesmo. Então tá aqui o nosso trapézio isósceles. E agora eu vou botar o nosso triângulo equilátero. Agora eu vou traçar aqui o nosso triângulo equilátero. Vou traçar para cá também. Aqui vai vir o nosso triângulo equilátero. Ele vai se encontrar aqui, tá? Só para alongar aqui a mão livre. Pronto, a gente está com essa situação. Aqui vale 10, aqui vale 10, aqui vale 10, aqui vale 20 e aqui vale 20 também, tá? A pergunta é, por que aqui vale 20? Deixa eu calcular para vocês, ó. Esse ângulo aqui, pessoal, ele vale 60 graus. Se esse ângulo vale 60 graus e esse ângulo também vale 60 graus, a gente vai pegar aqui uma linha tracejada e vai calcular essa medida x e essa medida y. Elas são iguais para essas duas situações, usando trigonometria básica, tá? Se eu usar o cosseno de 60, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Então, 1/2 é igual a y sobre 10. O y vai dar 5. Então, esse pedacinho aqui vale 5, esse pedacinho aqui vale 5 e aqui vale 10 também. Por isso que o lado desse triângulo equilátero vale 20, né? Todos os ângulos aqui são de 60 graus. Então, se essa medida aqui vale 20, todos os lados do triângulo equilátero também vale 20. E para achar a altura, x, não tem nem espaço aqui nessa bosta. Para achar essa alturinha x, vou fazer aqui no cantinho, eu vou usar o seno de 60. Seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa. Vai ficar raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre 10. O x vai dar 5 raiz de 3. Para que a gente precisa disso? Para a gente calcular a área total dessa figura, tá? Então vamos pegar um próximo slide aqui. Então a área total vai ser a área do trapézio. Vai ser a área vou calcular a área da base primeiro. Peraí. Deixa eu duplicar esse slide. Só um minuto. Pronto. Aqui. Pronto, só um minuto. Só apagar aqui rapidinho. Isso aqui eu estou fazendo um slide igual, tá? Ao anterior. É só para eu deixar a figura aqui. Peraí, rapidinho. Tem alguém enrolado aí.
Dupliquei, tá? Então tá aqui a resolução da figura. E agora eu vou começar a fazer a área mesmo, tá? Para essa questão, você tinha que achar esse x e esse y. Você tinha que achar todas as dimensões da base. Que agora a gente vai fazer a área da base. Eu vou só apagar. Eu vou só apagar essa parte aqui. Vou apagar essa parte aqui. Peço perdão pela demora aqui nessa questão, porque ela é uma questão muito grande. Tem pouco espaço para eu fazer. O ideal é resolver isso no Word. Só que o Word, como vocês já podem ver, trava para cacete. Mas vai dar tempo de fazer todas as questões. Relaxa. Então, pessoal, eu vou calcular agora para vocês a área dessa figura, tá? Que é a área da base. A área da base é a área desse trapézio. A área do trapézio é base maior, que é 20, mais base menor, que é 10, vezes a altura, que é essa medida aqui que a gente já calculou aqui no slide anterior, que esse x vale 5 raiz de 3, sobre 2, tá? Mais a área desse triângulo equilátero de lado 20, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a base vai dar 30 dividido por 2 dá 15, vezes 5 vai dar 75 raiz de 3, mais 100 raiz de 3, que é 400 sobre 4. Então, só a base, pessoal, vai dar 175 raiz de 3. Gasto com papelão é a área total, até porque ele fala que é em metro quadrado, né? Metro quadrado é área. Então, a área total dessa figura é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total vai ser 2 vezes isso aqui, que é 350 raiz de 3, mais a área lateral. A lateral é o seguinte, pessoal. Cada dimensão dessa, ó, aqui vale 20, 20, 10, 10 e 10. A área lateral, você vai pegar cada uma dessas dimensões aqui e multiplicar por 5, né? Porque é um retângulozinho assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. A lateral é isso aqui, por exemplo, ó. Essa medida aqui vale 20. E a altura dele vale 5. Tá? Porque ele fala, ó, com altura igual a 5 centímetros. Tá? Então, essa partezinha aqui vai dar 100. Ó, 100, 200, 250, 300, 350. Tá bom? Na prática, você pode pegar o perímetro, tá? Que é 70, e multiplicar por 5. Então, você vai encontrar uma área total que é 350, que multiplica a raiz de 3 mais 1. Como a raiz de 3 é 1,73, vai ficar 350 vezes 2,73. Deixa eu fazer essa conta para vocês. 350 vezes 2,73. Que dá 955 aproximadamente, tá? Dá 0,5 isso aqui. Centímetros quadrados. Que em metro quadrado volta 4 casas. 1, 2, 3, 4. Dá 0,09555 metros quadrados, tá? E como é R$10 por metro quadrado, é só multiplicar isso aqui por 10, tá? Aí vai dar 0,9. 0,95 no caso, né? Que é a letra B. É claro, pessoal, que essa é uma questão extremamente trabalhosa e eu acabo demorando mais tempo. Quando eu pego uma questão dessa para fazer, eu faço em 1/10 do tempo, porque eu não tenho que parar para ficar explicando. Quando a gente explica cada etapa, cada detalhe, a solução demora muito mais. Não é que essa questão demora 15 minutos para fazer, tá? Mas é que a gente tem que explicar de onde vêm as coisas. Por exemplo, se eu fizesse direto, eu já ia colocar automaticamente esses 60 graus. Porque eu já sei que a soma dos ângulos internos de um pentágono dá 540, por exemplo. Então, já boto direto esse 60, tá? Já vejo que esse trapézio é isósceles, já vejo que isso aqui é um triângulo equilátero. Então, essas contas aparecem muito mais rápido, tá bom? Mas qual é o processo de confecção dessa questão? É você achar os 60 graus, você descobrir que esse trapézio aqui de cima é um trapézio isósceles, calcular esse x e esse y para poder calcular a área do trapézio,
concluir que o triângulo de baixo é equilátero, calcular a área da base, fazer a área total e fazer uma regra de 3. Tá? Isso que é uma questão trabalhosa. Essa questão é um pouco difícil e muito trabalhosa. Tá bom? Querem perguntar alguma coisa sobre ela? Ela está resolvida em 2 slides aqui, tá? Gastou 2 slides para resolver essa questão. O de cima mostra como a gente chegou no ângulo, como a gente achou o x e como a gente achou. E o de baixo é o que efetivamente faz a conta. Quem é que me perguntou essa questão do diamante negro? Eu tinha perguntado. Achou fácil isso aí, sabe? Eu também perguntei. Tranquilo, essa aí? Aí na área. Achou fácil? Qual? A 103? Sim, essa do diamante negro. Ah, não. Não achei fácil, não. Trabalhosa pra cacete. Tem que achar várias coisas aqui. É uma questão boa para até você revisar a geometria espacial, porque tem que fazer um montão de coisa nela. Você acaba revisando bem geometria plana, revisa a trigonometria no triângulo retângulo, tá? Questões assim que são trabalhosas, mas você abarca aí grande parte da matéria. Vou fazer a 103. A 103, praticamente todo mundo me pediu também. Ela é mais difícil que a questão 100, porém, ela é menos trabalhosa, tá bom? Vocês vão entender por que ela é mais difícil e por que ela é menos trabalhosa. Uma embalagem em forma de prisma octogonal regular contém uma pizza circular que tangencia as faces do prisma. Desprezando a espessura da pizza e do material usado na embalagem, a razão entre a medida do raio da pizza e a medida da aresta da base do prisma é igual a... Ele está querendo o seguinte, pessoal. Eu peguei o desenho do fundo da embalagem e mostrei para vocês aqui. Ele está querendo a razão entre essa medida aqui, esse Lzinho, que é a aresta da base da caixa, e o raio da pizza, tá? Ele quer exatamente isso aqui. Ele quer a razão entre a medida do raio e a aresta da base. Ele quer R sobre L. Ele quer o valor disso. Então, eu preciso escrever um em função do outro para eu poder dividir os dois, né? Aí eu consigo estabelecer a razão. Como é que eu vou fazer isso? Pessoal, por incrível que pareça, a solução é por trigonometria básica. Se você traçar este triângulo aqui e pegar o raio da pizza como a altura desse triângulo, você consegue chegar numa situação interessante, porque aqui... Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso. Só para... Eu vou diminuir isso aqui só para caber uma informaçãozinha, mas não vai atrapalhar nada, não. Aqui é a metade do lado. Aqui é a metade do lado, ou seja, essa partezinha aqui. E este ângulo aqui é um ângulo alfa que dá para calcular. O que eu vou fazer? Eu vou escrever que a tangente do alfa, a tangente de alfa, é cateto oposto, que é L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é o raio. Então, eu vou aplicar o conceito de tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu descobrir o valor da tangente desse ângulo, acabou o problema. Mas a dificuldade desse exercício é justamente descobrir a tangente desse ângulo. Tem 85 ainda. Talvez nem dê tempo de fazer 85, eu faço na semana que vem. Então, pessoal, a volta inteira são 360 graus. Tá? A volta toda são 360 graus. Isso aqui corresponde a 1/8 da volta toda. O que é 1/8 da volta toda? Porque eu consigo traçar justamente 8 triângulos iguais a esse. Então, essa medida desse ângulo aqui é 360 sobre 8, que dá 45 graus. Tá? Eu tenho 8 fatias de ângulo central 45, que dá a volta inteira, 360. Então, este ângulo alfa aqui, ele vale a metade de 45 graus, que é 22 graus e 30 minutos. A questão é,
Dá para calcular a tangente de 22 graus e 30 minutos? Dá, mas aí a gente vai ter que usar trigonometria. Aí lá da trigonometria, a gente vai lembrar que a tangente de 2x é 2 tangente x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. Isso é arco duplo, tá? Se você fizer o x, vou colocar alfa aqui só para ficar tudo igual. Vou colocar aqui um alfa. Vou botar tangente de 2 alfa igual a 2 tangente alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Se o alfa é 22 graus e 30 minutos, o 2 alfa é 45 graus, né? Concluímos que o 2 alfa é 45 graus. Então, a tangente de 45 graus eu sei, vale 1. Que é igual a 2 tangente alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Multiplica cruzado, eu vou ficar com 2 tangente alfa igual a 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Vai dar tangente ao quadrado de alfa mais 2 tangente alfa menos 1 igual a 0. E aí eu fiquei com uma equação do segundo grau e preciso descobrir a tangente alfa. Vou fazer Bhaskara. Então vamos lá. Delta é b ao quadrado menos 4ac. O delta dá 8. Então vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. A raiz quadrada de 8, pessoal, é 2 raiz de 2. E quando você simplifica todo mundo por 2, vai dar menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 2. Dão dois resultados. Menos 1 mais raiz de 2 e menos 1 menos raiz de 2. Como 22 graus e 30 minutos é um ângulo do primeiro quadrante, a tangente dele é positiva. Então a gente vai descartar esse resultado aqui de baixo e ficar só com o de cima. Então eu acabei de descobrir que a tangente de 22 graus e 30 minutos é raiz de 2 menos 1. Tá? Pessoal, o valor dessa tangente, eu sei a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3, eu sei a tangente de 45, que é 1, e eu sei a tangente de 60 graus, que é a raiz de 3, isso pela tabelinha. Mas eu percebi que essa tangente de 22 graus e 30 minutos, ela também é muito cobrada, tá? E ela não dá para achar pela tabelinha e nem reduzindo a quadrante. Então, esse resultado da tangente de 22 graus e 30 minutos, como ele é importante para a trigonometria e ele está presente nos exercícios difíceis, eu já tenho até decorado. Então, eu já levo para os exercícios que eu vou fazer esse resultado da tangente de 22 graus e 30 minutos, que é a raiz quadrada de 2 menos 1. Então, quando eu peguei essa questão para resolver, tudo isso aqui que eu escrevi, eu já fui direto aqui. Eu já sabia que a tangente de 22 graus e 30 minutos era raiz quadrada de 2 menos 1. Então, olha a vantagem de decorar esse resultado aqui em especial. Né? Pô, já que eu tenho que decorar a de 30, de 45 e 60, por que não essa, né? E aparece muito, inclusive, a tangente desse ângulo, tá? Então, esse ângulo de 22 graus e 30 minutos, se for para decorar alguma coisa, só vale a pena decorar a tangente dele, tá? Porque o seno e cosseno não tem oportunidade para aparecer. Agora, vamos lá, pessoal. Eu vou colocar no próximo slide aqui a tangente, tá? Ó, desse ângulo alfa, eu vou pegar só essa parte aqui, tangente de alfa, igual a L sobre 2, tangente de alfa. Opa, peraí. Tangente de alfa, igual a L sobre 2 sobre R. A gente pode escrever assim também, tá, pessoal? L sobre 2R. Porque dividir por 2 e dividir por R é a mesma coisa que dividir por 2R. Quer ver, ó? Como você faz isso, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Pra você não perder tempo fazendo isso. Agora eu vou colocar o resultado que eu achei, que é raiz de 2 menos 1 igual a L sobre 2R, tá? Só que o lance é o seguinte, pessoal. Ele está querendo R sobre L.
O nosso exercício, ele está querendo o valor de R sobre L, tá? Então, se eu girar essas duas frações aqui de cabeça para baixo, eu vou ficar com 1 sobre raiz de 2 menos 1 igual a 2R sobre L. Eu já vou ficar quase com o valor de R sobre L. Depois vai ser só passar esse 2 dividindo. Eu vou racionalizar isso aqui para vocês, ó. 1 sobre raiz de 2 menos 1. Esse tipo de racionalização que a gente viu lá em Matemática 1 no começo do ano, é só multiplicar por raiz de 2 mais 1 em cima e embaixo. Então vai ficar raiz de 2 mais 1, e aqui embaixo vai ser quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então isso aqui só vai dar raiz de 2 mais 1. Então daqui eu escrevo que raiz de 2 mais 1 é igual a 2R sobre L. Passo 2 dividindo, raiz de 2 mais 1 sobre 2 é igual a R sobre L, que é exatamente o que ele estava querendo, tá? Ele quer a razão entre R e L, que é raiz de 2 mais 1 sobre 2. Por isso que o nosso gabarito é a letra C. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Sobre essa 103? Ô, Leandro, eu confundi porque ele falou prisma octogonal regular, aí eu achava que o triângulo já era equilátero. Não. Você só pode dividir em 6 triângulos equiláteros quando for um hexágono, tá, Sara? Entendi que quando vem a palavra regular, eu já acho que é. Não entendi. Não, a palavra regular só quer dizer para você que todos esses lados aqui são iguais. Todos esses 8 lados são iguais, tá? O que mostra que você pode dividir em 8 triângulos iguais, mas não que os triângulos sejam equiláteros, entendeu? Entendi. Por exemplo, ó, todas essas fatias aqui, elas são iguais. Essa fatia é igual a essa, só que o ângulo central delas é 45, que já inviabiliza o triângulo ser equilátero. Vocês têm que tomar cuidado, pessoal. Na internet tem muita coisa boa, mas tem muita porcaria também, tá? Tem mais coisa boa em relação a conteúdo do que porcaria. Mas eu já vi um maluco dividir um octógono regular em 8 triângulos equiláteros. Saibam que isso é impossível, tá? Uma criança demonstra que isso é impossível, porque é só achar o ângulo central de 45, então já não dá para ser mais equilátero. O único polígono que dá para dividir em 6 triângulos equiláteros é o hexágono regular, tá bom? O resto não tem como, porque só aparece o ângulo central de 60 graus quando você divide em 6, né? Então, é só o hexágono regular que produz triângulos equiláteros. O resto não produz triângulos equiláteros, tá bom? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Essa questão, pessoal, a dificuldade era achar a tangente de 22 graus e 30 minutos. Tu leva isso para a prova, essa questão já deixa de ser difícil para virar média, tá? Pessoal, eu vou salvar isso aqui agora, eu vou colocar na plataforma. Vou colocar. Ontem eu passei para vocês uma lista, eu coloquei no grupo de PA, com mais 15 exercícios para vocês treinarem. Eu vou fazer a mesma coisa. Apesar de ter uma quantidade gigantesca de exercício na apostila, tá? Eu vou colocar mais um pouquinho para vocês, tá? Vou colocar mais 15 exercícios, um pouco mais de aplicação, um pouco mais fáceis, tá? De prisma e de cilindro. Vou colocar uma lista que vocês consigam fazer com uma velocidade maior, para dar uma treinada, principalmente quem está com dificuldade. Porque não vai ter trabalho de casa, esse vai ser o trabalho de casa. E na próxima aula de Matemática 2, a gente vai ver outras figuras espaciais, tá bom? Vejo vocês na oficina de física hoje, 3h30. Então, pessoal, um abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau.